Como entender o chamado de Jesus para fazer discípulos de todas as nações? O que realmente significa pregar o Evangelho? Nós vamos analisar o texto bíblico e entender mais sobre esse tema e mais o estudo da nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que está sendo a experiência nesta temporada, você que acompanha o programa, de estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Como está sendo? Interessante? Já terminou, né? Com certeza. Mas acompanha a gente aqui. Você está assistindo pela primeira vez, ainda não anotou o número e não está fazendo o seu curso pelo WhatsApp, nessa temporada no Escola Bíblica, que é um programa que normalmente estuda as revistas que a Novo Tempo produz através do nosso departamento de Escola Bíblica, nessa temporada nós estamos estudando pelo WhatsApp. É isso mesmo, através da nossa Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. O número do WhatsApp é o 12 98200 0062. 12 98200 0062. Quer dizer que você vai receber o seu certificado. Isso mesmo. Conclua e receba o seu certificado. Você pode estudar pelo WhatsApp. A partir de semana que vem, nós vamos começar uma nova revista aqui, porque normalmente a gente estuda as revistas Esperança, tá? Que é o nosso guia físico, pode ser PDF e tal, mas eu creio que essa experiência de estudar pelo WhatsApp tenha sido interessante e vale a pena. São todas as ferramentas. Não conseguiu registrar ainda, está chegando aqui pela primeira vez, quer estudar a Bíblia pelo WhatsApp, como crescer na vida espiritual, que é o estudo que a gente está fazendo. Tem mais 19 estudos, são 20, tá? Mas a gente está fazendo esse, como crescer na vida espiritual, como desenvolver a vida espiritual. Aí você só escreve espiritualidade aí, tá? Só escreve espiritualidade, já vai aparecer esse. Mas tem mais 19 estudos. Então, não conseguiu, não fez, agora, 12 98200 0062. Não está conseguindo? Liga para a nossa equipe, 0 operadora 12 21 27 31 21. Era isso que eu ia dizer. Se você não está conseguindo, liga para a nossa equipe, que a nossa equipe vai te ajudar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos colocar aqui o número? Então tá. Está aparecendo aqui o número? Já. Então, 0 operadora 12 21 27 31 21. Combinado? Beleza? Vamos orar a Deus, suplicando sua iluminação ao estudarmos a palavra dele, palavra do Senhor, palavra que faz-nos pensar. E eu vou te dizer de coração, antes da oração, quando eu medito neste tema, eu sempre penso, não como ar de obrigação assim, né, mas quanto que eu estou fazendo, né? Eu recebo tantas bênçãos, Deus tem falado tanto para mim. Quanto eu estou comprometido, como a gente viu ontem, do que Jesus fazia, se misturava com as pessoas, via a necessidade, era simpática com elas. E aí atendia essas necessidades. E as pessoas seguiam. Quanto eu estou fazendo? Quanto que eu preciso conhecer desse Deus para fazer a diferença? Vamos orar. Pai, ajude-nos a fazermos reflexões profundas sobre quem o Senhor é. E aí,
olharmos para as pessoas com o olhar que nós devemos ter, o olhar que o Senhor tinha. Que a gente se misture, que a gente seja simpático, seja agradável com as pessoas, que a gente apresente esta mensagem. Nos ajuda, Pai, para isso. Nos ajuda. Se tem alguém nesse momento que ouve essa oração e se sente sozinho, excluído, rejeitado, discriminado, eu oro em nome do Salvador que Jesus Cristo chegue até essa pessoa através de uma ação, de um ato, da palavra, da música, de alguém, por favor, porque esta é a nossa missão. E eu sei que o Senhor fará isso. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus eu peço. Amém. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia mais uma vez, vamos recordar o que nós estudamos ontem. Estamos na nossa temporada Como Melhorar a Espiritualidade, nosso envolvimento na missão de Deus. Ontem a gente viu que toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento aponta para o Salvador que havia sido prometido e o Novo Testamento apresenta o cumprimento desta promessa. A vida e o ministério de Jesus devem ser a nossa referência missionária, como ele vivia, como ele fazia. Por meio de Jesus, a dimensão do amor de Deus por seus filhos é claramente revelada. Toda a narrativa bíblica nos prepara para entender o nosso papel na grande comissão. Essa comissão é o chamado. Então, toda a história é uma história de salvação para que eu seja motivado a compartilhar com todas as pessoas. Agora vamos entender o que acontece com a igreja cristã e que lições nós tiramos para a nossa vida após a ascensão de Jesus ao céu. Atos, o capítulo 1, versos 6 e verso 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês receberão poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é o livro do que a igreja cristã viveu após a ascensão de Jesus ao céu. O livro de Atos é como a igreja cristã ficou após Jesus subir ao céu. Lembremos que eles tinham uma visão equivocada primariamente sobre qual era a missão, qual era a ação do Messias ao vir à terra. Eles achavam que a grande missão era libertá-los da opressão romana, mas agora eles têm um Messias que liberta, um Messias que dá uma nova perspectiva de vida, um Messias que perdoa pecados, um Messias que faz com que eles entendam realmente o que significa tê-lo na vida. É ter uma vida transformada, é olhar para o outro, é olhar para o próximo com olhar de simpatia, olhar para todas as pessoas, e você vai ver no livro de Atos que o Evangelho deveria ser pregado para todos. Eles se achavam exclusivos, mas o Senhor vai mostrando essa missão é para todos. E agora o Senhor sobe ao céu e eles ficam entusiasmados, porque eles querem reencontrar a Jesus. O Senhor disse que eles receberiam poder do Espírito Santo, e os dois anjos que aparecem quando Jesus sobe ao céu dizem: da mesma forma como ele foi, ele voltará. E eles querem encontrar. E agora eles saem para pregar. E você lê o livro de Atos na Bíblia, você vai ver que eles falam e milhares são convertidos, é uma expressão que a gente usa dentro do mundo religioso, ou mudam de direção de vida. E eles estão tão entusiasmados, vivem tão ligados ao Senhor Jesus,
que pessoas acreditam nessa mensagem porque eles estão empolgados. Nada é mais importante para eles do que falar de Jesus, porque eles querem ver Jesus. Aqui dá para a gente pensar, né? O que é mais importante para a gente? Será que a gente tem a mesma empolgação, a mesma disposição, a mesma vontade de ver Jesus? Foi assim que eles ficaram. Foi assim que eles ficaram quando Jesus sobe ao céu. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Agora a promessa estava clara, a promessa que Jesus havia feito em São João capítulo 14, versos 1 e 2. Não, eles entendem isso agora. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Os últimos dias de Jesus, ele diz essas palavras, esse é o contexto. Não fiquem angustiados, mas eles não compreendem. Eles não compreendem, mas agora, após a ascensão, eles entendem o que isso significa. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Essa é a boa notícia. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora fica claro para eles que o Senhor Jesus Cristo voltaria. E eles saem para pregar. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Originalmente, a palavra dá a ideia de boa nova, dá a ideia de uma boa notícia. Eles deveriam apresentar essa boa notícia a todas as pessoas, a todos os lugares. Evangelho, quando você lê ou quando você pega uma Bíblia e diz assim, Evangelho segundo Mateus, é a boa notícia segundo Mateus. E quem é a boa notícia? Os 4 evangelhos falam da boa notícia que é Jesus. E os discípulos saem dali para contar sobre essa boa notícia. Esse Jesus que viveu, que morreu e ressuscitou, há de vir. Ele virá. E essa é a grande motivação que eles têm para viver. Por isso nada os impede para a pregação. Pois não me envergonho do Evangelho, da boa notícia, porque ele é o poder, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Todos devem ter acesso às boas novas de salvação. Por que pregar o Evangelho? Por que anunciar a boa nova? Porque essa é a grande solução. A grande solução para o mundo, e eu tenho repetido essa frase aqui algumas vezes, a grande solução para o mundo chama-se volta de Jesus. Ninguém. Venham governos, saiam governos, ou venha governo, saia governo, venham novos empreendimentos, novas descobertas, e é benéfico. É benéfico que quem governe para a paz, governe coerentemente, com igualdade, com respeito. E está tudo bem. É importante que venham as descobertas que aliviem a dor e o sofrimento. É importante que manifestações, que projetos sejam feitos para diminuir a desigualdade, para aliviar o sofrimento das pessoas. É importante. Mas a grande solução para esse mundo chama-se volta de Jesus. Por isso eu devo pregar esta boa notícia, falar dessa boa notícia, que é a notícia da esperança, não é a notícia da destruição, ainda que o mundo será transformado, mas é a notícia da grande esperança que todos nós temos. Por isso, Mateus 24, verso 14, a gente tem os evangelhos levando isso, levando esta mensagem. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo e para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu devo pregar o evangelho, porque esse é o último sinal a ser cumprido,
para o retorno do Senhor Jesus. É a mensagem que deve anunciar que ainda há salvação. Agora, como eu vou pregar o Evangelho? Como? Como eu vou anunciar? Versos 18 e 19. Aproximando-se, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu vou anunciar esta mensagem? Ide por todo o mundo. Ide por todos os lugares e fazei discípulos para todas as nações. A palavra originalmente dá a ideia: eu tenho que ir constantemente. Aqui, originalmente, dá a ideia de indo. Eu tem que ser algo constante, não deve parar. Vou indo constantemente, levando a mensagem. E aqui é uma ordem. Eu tenho que fazer discípulos. O Senhor está dando uma ordem. Indo constantemente e faça discípulos. Eu quero que você faça isso. E o interessante é que esses discípulos são de todas as nações. Qualquer pessoa pode ser um discípulo. Todos os lugares, todas as etnias. Nós vamos ver amanhã as barreiras e os desafios que nós temos quando a gente olha para o mundo, mas também como as barreiras e os desafios podem ser superados, estão sendo superados. Há alguns anos a gente pensava o Evangelho tendo que ser pregado a todas as nações. Imagine, a maior parte, a maior concentração de pessoas no mundo são pessoas que não estão ligadas, são lugares onde as pessoas não estão ligadas tradicionalmente à origem cristã. Tem crenças diferentes, mas o Espírito de Deus está trabalhando, a mensagem está sendo anunciada e Deus tem seguidores em todos os lugares e neste momento Ele está se revelando a todas as pessoas. E a ordem que Ele faz para mim, a que Ele dá para mim, para você, vá constantemente, continuamente, vá fazendo, é algo que eu faço porque isso muda a minha vida, muda o meu coração. Eu sou um instrumento na vida dos outros para que haja uma mudança em mim, porque quando eu olho para a necessidade que a outra pessoa tem, eu que mudo a minha perspectiva. Esses dias eu estava conversando com um amigo que serviu em outro país e a gente conversava como, e ele voltou depois, entrou na sua área de conforto, numa outra realidade, porque ele estava num desafio totalmente, e entrou na sua zona de conforto, e como o envolvimento vai fazendo com que a gente perca a percepção da necessidade do outro, e perdendo a percepção da necessidade do outro, a gente se condiciona e coloca-se numa zona de conforto e não há mais uma mudança nossa. Dá para entender isso? Eu estou falando para você que talvez precise olhar para a necessidade de alguém que está perto de você, para que haja uma mudança. Alguém que talvez precisa da sua ajuda. E você diz assim, mas eu não tenho nada para ajudar. Não, a gente tem. E quando a gente tem esse olhar, a gente muda o nosso coração. Porque esse é o olhar que Deus vai colocando. Como o Senhor via as pessoas. Como o Senhor via o que cada um necessitava. Então, essa é uma ordem, e essa ordem é para que todas as pessoas no mundo inteiro se tornem discípulos. Discípulos do Senhor, seguidores. O que é um discípulo? É um aprendiz, é um aluno receptivo aos ensinamentos. E o Senhor me chama para ser um discípulo, ou seja, para ser um aprendiz que compartilhe isso com todos em todos os lugares. O que significa fazer um discípulo? Ensinar pelo exemplo, por viver. Então, eu me torno um discípulo, um aprendiz do Senhor Jesus,
alguém que é inspirado nele, e eu faço discípulos vivendo o que Jesus vivia. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. E eles eram vistos assim. Eles são cristãos, eles são de Jesus, eles são como Jesus. Você já pensou se as pessoas olhassem para nós e vissem em nós que nós somos como Jesus, que nós revelássemos, como diz a música tradicional, né, dentro do meio cristão, se nós amássemos como Jesus amou, se nós vivêssemos como Jesus viveu, você já pensou o que aconteceria? A transformação que aconteceria? E é esse o propósito que o Senhor tem através de nós, que nós nos tornemos discípulos e que a gente faça discípulos, indo todos os momentos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só para você ter uma ideia aqui, o ensino é baseado no que foi aprendido de Cristo. O mesmo que ensinou vai acompanhar aqueles que vão ensinar e fazer mais discípulos. E isso é como uma corrente. Então eu recebi, eu vivo Jesus. E agora eu vivendo, essa pessoa vai aprendendo e eu vou compartilhando e ela vai seguindo e assim vai. Porque a pessoa não vai olhar para mim, a pessoa vai olhar para aquele que eu apresentei. E quem eu apresentei foi Jesus. Então, se você está conhecendo a respeito da palavra, que você esteja conhecendo quem é Jesus. E que essa pessoa que está te ensinando esteja mostrando quem é Jesus. E aí, consequentemente, você vá revelando quem é Jesus. A grande comissão, a grande responsabilidade que a gente tem, a grande missão que a gente tem é um chamado direcionado a todos os discípulos de Jesus. É para todas as pessoas, aqueles que dizem ser seguidores do Senhor. Antes de ensinar e fazer discípulos, nós precisamos aprender do Mestre. Por isso, estamos ao longo dessa temporada, ou estivemos mostrando como eu desenvolvo minha vida espiritual. E desenvolver a vida espiritual é conhecer quem é Jesus. Eu preciso ouvir mais do que Jesus fazia. Eu preciso ler mais do que Jesus, sobre o que Jesus vivia, para que eu viva isso. E para que eu contagie as pessoas que vivem ao meu redor. Para que elas conheçam a respeito desse Messias. O Senhor da missão promete estar conosco todos os dias, enquanto anunciamos as boas novas da salvação. E talvez aqui esteja a grande reflexão que nós devemos fazer. Você sabe que o primeiro núcleo de pregadores, né, após a ascensão de Jesus, foram seus discípulos. Se a gente contar dos 12 discípulos de Jesus, tirando Judas, que se suicidou, os outros 11 discípulos, e o Judas vai ser substituído por Matias, todos os discípulos, com exceção de João, todos morreram do que a gente pode dizer assim, né? Morreram sacrificados, de morte morrida. Ou melhor, de morte matada. Só Jesus, só João morreu de morte morrida, morreu naturalmente. Estou usando um português simples aqui, né? De uma forma até para que você entenda. Todos foram sacrificados.
Todos foram sacrificados. Foram torturados até a morte. E o interessante é que o Senhor promete, e o Senhor prometeu que estaria com eles todos os dias. Agora, anunciar esta mensagem trouxe para eles, trouxe para a igreja cristã. E quando a gente lê a história, quando a gente lê a profecia, quando a gente analisa a profecia e vemos a história, vemos uma igreja nos seus primórdios sendo perseguida, maltratada, mas com a promessa de que o Senhor estaria com eles todos os dias. E como diz Apocalipse capítulo 2, verso 10, a mensagem: seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Sabe por quê? Porque apresentar a mensagem de salvação traz dor e traz sacrifício. Às vezes do nosso gosto pessoal, porque a gente deseja outras coisas. A gente não quer sair da zona de conforto. Mas quando nós somos contagiados pelo amor de Jesus, como foram aqueles discípulos, eles tinham que apresentar. E fizeram até a morte. Os discípulos de Jesus almejavam tanto encontrar Jesus que estavam dispostos, estiveram e morreram. Não importava. Eles queriam encontrar o Senhor. Eu quero dizer para você, se você quer ser um discípulo de Jesus, o Senhor promete estar com você todos os dias, até a sua volta, ou até você dormir o sono da morte. Mas os problemas podem vir, os desafios podem vir, as perseguições podem vir, mas você não estará sozinho. Eles não estiveram. Você quer ser um discípulo de Jesus? Quer contar para todos quem é Jesus através da sua vida? Se você deseja isso, o Senhor diz: eu estarei com você. Eu vou te dar forças. Eu vou estar do seu lado. Estou falando para você que está fazendo isso já, está enfrentando desafios. Você não está sozinho. Nós não estaremos sozinhos quando nos tornarmos discípulos de Jesus. Eu quero orar para que a gente persista quando a gente tiver vontade de desistir. E a vontade vai vir. Mas não desista, o Senhor está contigo. Pai, obrigado pela promessa. Obrigado pelo privilégio de anunciar quem é Jesus. E obrigado pela promessa de que o Senhor estará conosco. Se alguém precisa da presença do Senhor agora, sentir, porque está sendo perseguido, está enfrentando dificuldades por ser um discípulo e compartilhar a mensagem, eu oro que ele se sinta abraçado por Ti agora. Eu suplico isso, humildemente, que a gente não desista, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nestes momentos de reflexão do privilégio de sermos discípulos e da certeza de que o Senhor está conosco. Amanhã nós vamos concluir a nossa temporada estudando pelo WhatsApp. Eu espero por você às 7h30, tá bom? Até amanhã.